No rádio, Bate Pronto Curitiba. Todos os esportes e os grandes campeonatos estão na KTO.com. Entra lá e dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. E a gente começa o Bate Pronto Curitiba de hoje falando do Furacão com o Vincenzo Dalicani, porque a boa novidade é que o Vitor Roque voltou a treinar. Uma ótima tarde pra você, Vincenzo. Boa tarde, TT. Muito boa tarde aos amigos. Boa tarde também ao ouvinte. Pois é, o Vitor Roque voltou a treinar lá no gramado do CT do Caju com o técnico Wesley Carvalho. Ele que completa hoje completa hoje 2 meses de recuperação, né? Então, saiu da recuperação, voltou a treinar, completaria hoje 2 meses da lesão na partida contra o Internacional e agora volta a treinar pelo Atlético. Como a gente falou ontem, Vitor Roque ainda não tem condições de jogar 90 minutos, por exemplo. Ele ainda sente dores na perna direita, no pé direito, no tornozelo direito, que foi o lugar da lesão que sofreu. Então, o Vitor Roque aí ainda pode demorar um pouco mais. A tendência é que sim, ele seja relacionado para a partida no sábado contra o Vasco da Gama, no sábado às 7h30 da noite lá na Arena da Baixada, mas ele pode também só ficar no banco de reservas. A tendência é de que ele vá ao jogo, mas ele pode ficar só no banco de reservas, não tem condição de jogar 90 minutos pelo Atlético nesse momento. E aí ontem eu fui atrás de alguns números de uma possível Vitor Roque dependência do Atlético, que quanto fez de falta o Vitor Roque nesse momento da temporada do Furacão, o que afeta ele estar ou não em campo pelo Atlético. Então, o mais básico, qual foi o aproveitamento do Atlético nessa temporada sem o Vitor Roque em campo? Furacão venceu 3 partidas, empatou 5 e perdeu outras 4 partidas quando não teve o Vitor Roque dentro de campo. 38,8% de aproveitamento, um aproveitamento muito baixo nas partidas em que não teve o Vitor Roque, nas 12 partidas em que não teve o Vitor Roque dentro de campo nesse momento da temporada. Só que tem um problema. Até a lesão, até o Vitor Roque sair lesionado contra o Internacional, o Atlético só não tinha tido o Vitor Roque disponível para jogar em 2 oportunidades. Uma contra o Fortaleza lá no Castelão, em que o Vitor Roque é poupado, foi um jogo antes da decisão pela Copa do Brasil, pelas quartas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Então nesse jogo o Vitor Roque não entra em campo, e também na partida contra o Flamengo em Cariacica, 3-0 para o Atlético, o Vitor Roque estava suspenso para aquela partida, mas também fica com a seleção brasileira sub-23, não daria tempo dele voltar a jogar, não daria tempo dele voltar ao Brasil para jogar pelo Atlético. Então o Vitor Roque só tinha perdido 2 partidas entre toda a temporada até a lesão. O Atlético não sabia o que era jogar sem o Vitor Roque em 2023. E aí a gente vai para o que o Vitor Roque mais faz de melhor dentro do seu jogo, que é os gols e as assistências. Ele tem 27 participações em gol, um gol ou assistência, né? Participações diretas em gol nessa temporada. Então ele somava 1/4 dos gols do Atlético, ele participou diretamente de pelo menos 1/4 dos gols do Atlético nessa temporada. O Furacão marcou 104 gols nesse momento, o Vitor Roque tem 27 participações diretas, então aí dos 104 gols, 1/4 é diretamente do pé do Vitor Roque. Ele era artilheiro e liderava em muitas características, muitas estatísticas nesse momento. Ele era artilheiro do time, ele tinha mais gols esperados, mais chutes no gol, também tinha maior porcentagem de chutes certos, ele era quem mais acertava chutes no Atlético e era o jogador de mais eficiência ofensiva. Ele tinha 24% de conversão em gol, é um número alto, é um número que coloca ele entre os melhores da posição no Campeonato Brasileiro no Brasil. Então também é um jogador que liderava em muitas características. E aí ele também teve metade, então 13 das 27 participações em gol dele com o técnico Wesley Carvalho. E aí ele só passou em branco 4 vezes quando comandado pelo Wesley Carvalho. Na derrota contra o Flamengo na Copa do Brasil, no empate em 3-3 contra o Cruzeiro, no 1-1 contra o Santos na Vila Belmiro. Nesse jogo ele jogou apenas 26 minutos. E aí contra o Cuiabá, na vitória do Atlético na Arena da Baixada por 2-0. Então o Atlético só venceu uma partida em que o Vitor Roque passou em branco na temporada com o técnico Wesley Carvalho. E aí a gente vê o impacto. Com o Vitor Roque em campo, o Atlético com o Wesley Carvalho, na era Wesley Carvalho, fez 24 gols em 16 partidas, uma média de 1,5 gol a cada jogo. Sem o Vitor Roque em campo, o Atlético marcou 10 gols
em 10 jogos disputados desde o período dele de lesão. Então o Atlético deixa de fazer um gol a cada 2 partidas sem o Vitor Roque dentro de campo na temporada de 2023. Queria deixar o questionamento então, é errado você depender do Vitor Roque? O Vitor Roque é um jogador que muda cenários, tem um alto nível muito grande. Então é errado você ter essa dependência ou acaba não sendo porque o Vitor Roque faria qualquer time dependente dele pela característica de jogo? Fato é que o Atlético sofre muito sem o Vitor Roque e vai voltar a contar com um atacante, se não para a partida contra o Vasco no final de semana, para a próxima rodada no outro meio de semana aí contra o Cruzeiro fora de casa. Eu mudo a pergunta, Dalk. Não tem como não depender do Vitor Roque. Eu acho que assim, é impossível, né? Vai ser muito difícil você encontrar um time no mundo que tenha um Vitor Roque e um reserva à altura. Muito difícil, a não ser que fosse a seleção brasileira, com o Vitor Roque titular e um Hendrick de reserva, ou um Marcos Leonardo de reserva, que inclusive, comparação, é a nossa enquete no dia de hoje. É impossível, então é natural que seja dependente. É natural que o Bayern de Munique hoje possa depender do Harry Kane, que tá fazendo 2, 3 gols por jogo. É natural que o Manchester City, mesmo criando um mecanismo para jogar sem, seja dependente do Haaland. É natural que o Grêmio seja dependente do Luis Soares. Acho que não tem como não ser assim. Não tem como fugir disso, né? Claro que você precisa, se não tem o Vitor Roque, como não tem em todo esse tempo, você precisa criar algo de diferente. Só que o Atlético, a gente volta a falar das lesões, né? Sofre sem o Vitor Roque, depois o Pablo se machuca também, então hoje é uma situação difícil, né? E talvez tenha que acelerar até um pouco desse processo pro Vitor Roque poder voltar, justamente porque não tem nem ele e nem o Pablo. E o Rômulo ainda se machucou também. Então, é uma situação extremamente difícil. Não tem como não depender do Vitor Roque. Assim como não tem como não depender do Fernandinho. Quando o Fernandinho não tá em campo, o time do Atlético joga pior. E a reposição é melhor, né? A reposição do Fernandinho nesse momento é um nível um pouquinho maior. Se pensar em Alex Santana, até o próprio Eric mudando de posição ali. Então você tem opções, até o Christian. Sim. Né? Você tem opções. Só que mesmo assim o time diminui a intensidade, não cria tanto, né? Não tem uma leitura de jogo especificamente, né? Ali dentro de entender o momento, de entender o que precisa fazer naquele momento, que o Fernandinho tem. Então é a mesma coisa com o Vitor Roque pra mim, né? Porque o Vitor Roque tem uma característica muito diferente, né? O Pablo, ele é móvel, tudo bem, só que ele é aquele centroavante mais alto, ele é aquele centroavante que faz a parede, ele raramente vai atacar espaço, como o Vitor Roque faz demais. Tem característica física pra fazer isso, né? Característica física disso, entendeu? Então, eu acho que é natural que seja uma dependência do Vitor Roque, e os números comprovam isso, né? São 10 gols em 10 jogos? 10 gols em 10 jogos sem o Vitor Roque. É pouquíssimo. Eram 24 em 16 com o Vitor Roque na era Wesley Carvalho. É uma média que diminui de quase de 1,5, né? 1,3, 1,4 mais ou menos, para 1. Né? E isso é significativo se você for pegar num geral o Campeonato Brasileiro. É bastante significativo. Um time que faz 2 gols num jogo, 1 gol no outro, para um time que só faz 1 gol. Se levar, acabou. E o Atlético tem tomado gols em todas as partidas, né? Tem tomado gol em todos os jogos. E aí vem um ponto fundamental. O Atlético tem perdido vários pontos importantes porque está levando gols em todas as partidas. E também por questões de lesões, questões que o Atlético teve uma dificuldade muito grande para montagem de time nessa reta final de campeonato, né? Não digo montagem de elenco, montagem de time mesmo para o Wesley fazer o time para jogar. Olha o tanto que ele alterou o esquema do Atlético. E olha o que é o Atlético e São Paulo porque é o Atlético nos últimos jogos. E pra pensar nessa média de gols tomados também, claro, aí não tem a ver com o Vitor Roque, mas se o Atlético só faz 1 gol por partida sem o Vitor Roque, ele tem sofrido mais de 1 gol pelo menos em quase todos os jogos. Exato. Contra o Bahia ele toma 1 gol, Fortaleza toma 1, Palmeiras toma 1, Corinthians toma 1, São Paulo toma 1. Aí toma 2 contra o América, 1 contra o Botafogo, 1 contra o Grêmio, 1 contra o Bragantino e 2 contra o Coritiba, né? Então tem uma média a mais do que o 1. Exatamente. Que faz então o gol, o Atlético tá levando em média mais gols do que tá fazendo. Exatamente. E é por isso que o Atlético nesse momento está numa situação extremamente delicada e com muitas chances de ficar de fora da Libertadores, né? Tá praticamente impossível hoje pro Atlético conseguir uma vaga na Libertadores, e é justamente por isso. E daí pode-se elencar culpas e tal, mas eu vou sempre jogar nessa questão das lesões,
Pra mim não é uma culpa de um jogador específico, do treinador. Pra mim é questão das lesões. E as lesões atrapalharam 100% o planejamento do Atlético nessa metade pro final do campeonato. Se pra pensar, quem são os 2 melhores jogadores da temporada do Atlético, assim, em questão individual? Pra mim, Vitor Roque e o Christian, se parar pra pensar. Eu coloco o Fernandinho. Tem o Fernandinho, e os três tiveram períodos longos de lesão. É. O Christian principalmente, exatamente, né? Exatamente. Mais 100 dias. O Vinicius e o Romário elegeu ele como um fenômeno. Ele falou que entre os 3, né? Até a nossa enquete é por causa disso, o TT falou anteriormente também. Entre o Vitor Roque, o Endrick e o Marcos Leonardo, o Vitor Roque é o mais pronto. É o que mais tem características de camisa 9. E ele até fala, o Romário falou na entrevista que é o mais completo. Isso. Eu acho que ele é o mais completo nesse momento. Tem que ter um entendimento também de que eles têm 2 anos de diferença cada um. Sim. O Marcos Leonardo é 2 anos mais velho, o Endrick é quase 2 anos mais novo que o Vitor Roque. O Vitor Roque tá no meio, né? O Vitor Roque tem 18, vai fazer 19, o Endrick fez 17, faz 2 só ano que vem, né? O Vitor Roque faz 19 ano que vem, no caso. Então é 1 ano e pouquinho de diferença entre os dois. Acho que o Endrick tem um futuro brilhante. O Vitor Roque, com toda certeza, também. Acho que vai ser um embate legal, inclusive no Barcelona e Real Madrid, né? Provavelmente não quando o Endrick chegar, porque vai demorar um pouquinho também. Acho que vai passar pelo mesmo processo que passou o Vinícius Júnior, né, de amadurecimento. O Endrick tem uma situação importante, assim como o Vitor Roque, que não precisa muito de um amadurecimento corporal, né? O Vinícius precisava. Isso é impressionante, o Vinícius era muito magrinho. O Vitor Roque e o Endrick são, todo respeito, 2 cavalos. Eles são muito fortes. Sim. São jogadores de arrasto, são jogadores que eles têm um estereótipo diferente, né? Porque nenhum dos dois é alto, mas os 2 são muito fortes. E o Marcos Leonardo, ele é um cara que provavelmente precisaria passar por isso de uma evolução corporal. Porque o Marcos Leonardo, tudo bem, ele tem a força dele e tal, mas ele não é um touro como é o Vitor Roque e o Endrick, que os caras são bem fortes mesmo. Eu também acho que nesse momento o mais pronto é o Vitor Roque. Pra chegar num time da Europa, se colocar os 3 como opção, por exemplo, do Barcelona, quem vai jogar primeiro? Eu votaria no Vitor Roque. Pra mim, o Vitor Roque jogaria antes. Assim como na seleção, se os 3 forem convocados, eu jogaria com o Vitor Roque de titular hoje. Até por questão de sequência, né, se pensar. O Vitor Roque vem sendo titular do Atlético. Claro, em 2022 ele teve momentos em que não foi o titular do Atlético, teve até momentos em que ficou no banco de reservas. Mas nesse ano ele tem uma temporada inteira como titular e decisivo em momentos que o Atlético precisou dele. Contra o Bolívar, por exemplo, na eliminação, quem faz o gol é o Vitor Roque. O Atlético perde, mas quem faz o gol é o Vitor Roque. Lá na Libertadores do ano passado, gol contra o Libertad nas oitavas, contra o Estudiantes nas quartas, e aí assistência contra 2 assistências, né? Contra o Palmeiras na semifinal. Então é um jogador muito decisivo. Eu também concordo. Eu acho que o Vitor Roque é o mais pronto, é o mais qualificado entre os 3 nesse momento. Mas o Endrick também vai evoluir bastante. Eu acho que o potencial de evolução, dos 2, né? Porque os 2 são bem novos. Sim. Mas eu acho que o potencial de evolução do Endrick ainda vai ser um pouco superior. E eu acho que o Endrick se dá melhor jogando fora da área, fazendo outras funções no ataque, tanto pela direita, jogando pela esquerda ali. No Palmeiras ele é até testado assim. O Vitor Roque no Atlético não tem esse momento de teste, né? Ele começa jogando... A estreia dele contra o Atlético Mineiro na Arena da Baixada, ele joga aberto na direita. Depois ele faz um jogo contra o Fluminense em que ele entra no segundo tempo, aberto pela esquerda. Depois disso, nunca mais. Depois disso, sempre foi o camisa 9 do Atlético e durante a carreira sempre vai ser camisa 9. E eu acho isso bem importante, porque jogador jovem, às vezes, por exemplo, com o potencial do Endrick, o Endrick, ele é meio que colocado em qualquer lugar pra jogar. Pô, tá precisando de um meia, bota o Endrick. Tá precisando de um ponta, bota o Endrick. Tá precisando de centroavante, bota o Endrick. Até no jogo da seleção brasileira contra a Colômbia, ele não entra como centroavante, né? Exatamente. Ele não é o centroavante. Porque o reserva do Brighton entrou primeiro. Vai começar com vou te dar uma informação. Hoje teremos essa discussão à noite. Vou te dar uma informação. Segundo o CS Futebol Observatório, o Observatório Internacional de Estudos Futebolísticos, o João Pedro é um dos jogadores mais parecidos com o Benzema no mundo hoje. Eu também sou parecido com o Benzema. É o jogador mais caro olho, assim, parecido com o Você precisa ver o Dalk jogando. O Dalk é o próprio Benzema jogando. É ciência, tá? É informação. O branco do olho é igualzinho do João Pedro, do Benzema. E o detalhe... Esses estudos são legais, tá? Eu tô tirando sarro, mas esses estudos são bem legais. Isso aí é fato. O nome do Vitor Roque está aparecendo agora como Trend Topic número 1.
no Twitter. E vamos ver, porque com o Vincenzo... 2.086 posts. Porque o Vincenzo acabou de falar dele aqui no Bate Pronto, aí por isso que estourou ali o assunto. Tá pesquisando sobre o Vitor Roque, falando sobre o Vitor Roque. Não, a entrevista do Romário repercutiu bastante pelo fato do Romário ter apontado ele como o atacante mais completo do momento. A entrevista do Romário no Diário Esporte, né? Jornal espanhol, aí tá causando um burburinho legal lá na Espanha, viu, TT? E o pessoal tá esperando muito o Vitor Roque por lá, né? Opinião do Gladys Sebagi. Votei no Hendrick, mas o Vitor Roque e o Marcos Leonardo não ficam muito atrás. O Eduardo CFC 85, Vitor Roque é craque. Hendrick, fora de série. Marcos